O nome é pouco conhecido, mas a endometriose afeta 176 milhões de mulheres em idade fértil no mundo inteiro. Eram insuportáveis, dores abdominais muito fortes, eu tinha assim que me retorcia. Tinha horas que eu falava, não vai dar mais, é complicado. O tempo médio entre o começo dos sintomas e o diagnóstico da doença é de 7 anos. E o diagnóstico tardio pode ter drásticas consequências. O útero já estava grudado no intestino. Na primeira cirurgia que eu fui, o médico falou, pode ser que eu tenha que arrancar teu ovário. Metade das mulheres que têm endometriose vão ter problema para engravidar. Eu sempre quis engravidar, né? Ficar grávida, ter um barrigão, sentir um nenê. Como enfrentar esta doença que não tem cura? Tratar de doenças como endometriose é tratar da pessoa e não do órgão. Hoje, em Especiais Médicos, endometriose. Dor e instabilidade emocional relacionadas ao ciclo menstrual fazem parte do dia a dia da maioria das mulheres. Mas há casos em que esses sintomas podem estar ligados a uma doença que provoca sérios danos físicos e emocionais na vida da mulher. Desde os 13 anos, quando começou minha primeira menstruação, já comecei a ter muitas cólicas e passava muito mal. Ia no hospital, que eles falavam que era normal. Eram insuportáveis, dores abdominais muito fortes. Eu tinha assim que me retorcia e vivia à base de remédios, experimentava vários remédios. E chegava até uma hora que os remédios começavam a não fazer mais efeito, porque acho que o corpo acostuma com aquilo. E eu tinha que ficar indo no médico de tempos em tempos fazendo os exames, o ultrassom e trocando a medicação. Porque os médicos diziam, é normal, e todo mês eu passando com dores e tendo que correr para o hospital. As dores insuportáveis e os altos e baixos emocionais marcaram a adolescência de Amanda e invadiram a vida adulta. No trabalho eu tentava suportar ao máximo e meio que disfarçar para que as pessoas não percebessem que eu não estava bem. Agora em casa, como você tem uma proximidade maior das pessoas, infelizmente você acaba magoando essas pessoas quando você não está bem. São as pessoas mais próximas, né? No relacionamento foi onde eu mais senti. Eu cheguei a pensar que ela fosse bipolar. Eu falei, nossa, mas como é que pode mudar tanto? E o que foi que aconteceu? Eu perguntava o que foi que aconteceu. Aí a justificativa era alguma briga que ela teve no trabalho, mas quando você ia ver o motivo da briga, era uma banalidade, que num outro dia qualquer, talvez tivesse até passado despercebido. Ele sentia, né, que tinha horas que eu estava muito bem, estava super feliz, queria fazer as coisas, tinha hora que eu não estava para nada, não tinha disposição para viajar, não tinha disposição para tomar um café com ele. É difícil você acordar com dor e ter que sorrir, ter que estar feliz e viajar e ser dinâmica e fazer tudo. Um belo dia ela sentiu muita dor lateralmente, assim. E nós fomos, na verdade, num gastro. O gastro me examinou e sentiu que o abdômen estava meio alto. Quando ele começou a examiná-la, ele falou, acho que você pode ter algum problema aqui no ovário. E aí ele pediu para que eu fosse na ginecologista fazer alguns exames. E no ultrassom mostrou que tinha alguns nódulos, alguns cistos, mas não dava para ter certeza se era endometriose. E aí fiz essa videolaparoscopia e aí realmente identificou, né, o problema. Existem 3 tipos básicos de endometriose. Uma doença mais superficial, uma que compromete os ovários, que são chamados endometriomas, e uma endometriose chamada endometriose profunda, que ela invade órgãos como bexiga, intestino e eventualmente outros ligamentos, assim por diante. O endométrio é o tecido que reveste a parte interna do útero e a cada mês se prepara para receber e nutrir o embrião. Quando não há gravidez, ocorre a menstruação. Nos casos mais graves de endometriose, células que deveriam estar no endométrio implantam-se fora do lugar, no próprio aparelho reprodutor ou em órgãos como bexiga e intestinos. É uma doença muito sintomática, ela pode gerar sintomas de dor, que pode ser dor na menstruação, dor na relação sexual,
dor para evacuar, dor para urinar durante a menstruação ou dor entre as menstruações. O tempo médio entre o começo dos sintomas e o diagnóstico da doença é de 7 anos, o que infelizmente ainda é um tempo superior ao que a gente gostaria que fosse. Em geral, essas mulheres passaram, em média, por 5 médicos antes de ter o diagnóstico de endometriose. Desde muito menina, eu sempre tive muita cólica. Menina mesmo, assim, eu lembro quando eu de abaixar para pegar o uniforme da escola e não conseguia levantar de novo por causa de cólica muito forte. Isso eu devia ter 13, 14 anos. Todo mundo falava que era normal. E em ginecologista, normal. Todo mês eu tinha dor. Alguns meses eu tinha mais dor, outros menos. E eu fazia sempre todos os exames, justamente por conta disso. Eu fazia ultrassom todos os anos, tudo direitinho. Aí, quando eu fiz 31 anos, eu fiz um ultrassom normal de rotina. A médica deu o diagnóstico de endometriose. Bia e Amanda só tiveram o diagnóstico de endometriose na idade adulta, quando a doença já estava em um estágio bem avançado. A médica falou, olha, a gente vai fazer uma videolaparoscopia. Eu lembro de eu estar voltando da cirurgia, ele pegou assim na minha mão e falou assim, olha, o seu problema é maior do que a gente imaginava. O útero já estava grudado no intestino e como não tinha um gastro acompanhando a cirurgia, quando eles começaram a cauterizar, o intestino começou a sangrar muito, eles resolveram parar, porque tem que ter o acompanhamento de um gastro. E aí foi que eles falaram, olha, para melhorar essa aderência no intestino, ou a gente segue e faz uma cirurgia na sequência, ou você toma um remédio durante 1 ano para parar de menstruar. Um remédio é um hormônio, você para de menstruar e a gente depois vê como acontece. Eu acho que vai melhorar. Como eu estava nessa roda viva, comecei a tomar o remédio, era uma injeção na barriga, tomei uma injeção na barriga, daí a 3 meses tomei outra. E o Nico? O Nico tá trabalhando. Bia seguiu o tratamento por 1 ano e, ao voltar a menstruar, buscou a ajuda de outro médico. Mas muito pouco. Então vamos fazer um ultrassom, um teste de medicina. Vamos lá examinar? Vamos. Então vamos lá. Nutricionista firme. No exame de toque, no consultório dela, eu dei um pulo na maca. Ela virou pra mim e falou assim, olha, Bia, você ainda tem endometriose. Aí, nossa, né, eu pensei, putz, tô estrepada, né? Tomei remédio, fiz cirurgia, tomei remédio, engordei, fiquei maluca e ainda tô com esse negócio. Na verdade, endometriose a gente não fala que cura, a gente fala que controla. A retirada das lesões da endometriose. Esse é o principal tratamento hoje em dia. Só que, como a gente falou, a endometriose pode voltar. Então, é importante que a gente controle, isso pode ser feito com tratamento clínico, e muitas vezes o tratamento clínico não só controla a doença, mas em especial controla a dor. E o outro ponto é a infertilidade. E toda menina tem o sonho de casar, né? Eu nunca tive esse sonho, eu tive o sonho de ter um filho. Metade das mulheres que têm endometriose vão ter problema para engravidar. Estava no centro cirúrgico ainda, me retomando a cirurgia, a primeira coisa que eu pus assim na mão dele, eu perguntei, você tirou meu ovário? Vou poder ser mãe? Na primeira cirurgia que eu fui, o médico falou, pode ser que eu tenha que arrancar teu ovário. Então, eu lembro assim, quando eu saí, estava no centro cirúrgico ainda, me retomando a cirurgia, a primeira coisa que eu pus assim na mão dele, eu perguntei, você tirou meu ovário? Porque eu entrei na cirurgia super preocupada, eu vou poder ser mãe? No caso de Amanda, a endometriose não comprometeu nenhum dos ovários, mas essa sorte não a poupou de uma intensa luta para tentar engravidar. Eu fiquei grávida. Quando foi na 4ª semana de gestação, eu logo tive um aborto espontâneo.
dores horríveis, fui pro hospital, tive que fazer a curetagem. Eu tentei novamente, e aí fiquei grávida, só que aí chegou na 8ª semana, tive um aborto espontâneo novamente. Amanda voltou a sentir fortes dores e teve que se submeter a uma segunda videolaparoscopia para retirar as novas lesões causadas pela endometriose. Quanto maior o tempo até o diagnóstico, maior o risco que essa mulher tem de passar por procedimentos maiores. A endometriose também não deu trégua para a Bia e a segunda cirurgia foi muito mais complexa. Foi uma cirurgia super grande. Tive que tirar de 15 a 20 centímetros do intestino. E a minha médica ginecologista acompanhou a cirurgia. E ela virou pra mim, quando eu voltei, e falou assim: olha, Bia, você só tem um ovário. Teu ovário esquerdo tá muito comprometido. Eu tive que cauterizar ele quase inteiro. Eu chorava. Toda menina tem o sonho de casar, né? Eu nunca tive esse sonho. Eu tive o sonho de ter um filho. A gente ficou meio ansioso porque a Bia fez 2 operações, né, de endometriose e tal. Tava difícil mesmo pra engravidar e tal, e a gente queria muito. Era um desejo dos dois ter filho. Eu sempre dei apoio, que tava sempre junto ali, todos os momentos, falando, olha, não, vai conseguir. Eu sempre quis engravidar, né, ficar grávida, ter um barrigão, sentir um nenê. Quando a gente avalia em estudos mulheres com endometriose e mulheres sem endometriose, a gente encontra nas mulheres que têm endometriose mais ansiedade, estresse, ritmo mais intenso de trabalho, às vezes uma personalidade perfeccionista. E isso, se a gente for ver, se enquadra também no perfil da mulher moderna das grandes cidades. Tem 2 questões que a gente teria que considerar. Primeiro é o desequilíbrio emocional, o estresse gerando a doença, e a outra é a doença gerando o desequilíbrio. A vertente do tratamento da consequência, diagnosticar, indicar um tratamento cirúrgico ou clínico para remover as lesões, assim por diante. E tem a vertente do tratamento da causa, uma abordagem do estresse, da parte emocional, indicação de psicoterapia, exercício físico, que são muito úteis para colaborar no tratamento desse tipo de problema. As dores, as cirurgias, a perda de um dos ovários e todo o sofrimento causado pela endometriose nunca fizeram Bia desistir do sonho de engravidar. Fiz um outro exame, deu alguma coisinha, alguma alteração no útero. Eu tive que fazer mais umas microcirurgiazinhas, que essa eu nem lembro. Porque, sabe, aquela coisa vai no hospital, faz, sai no mesmo dia. E aí ela falou, bom, agora tá tudo certo, vamos tentar engravidar naturalmente. Aí aquelas coisas de tentar engravidar, né? Quando que você tem que transar, quando que não tem. Bota o pé pra cima, bota o pé pra baixo, faz isso, faz aquilo. Mede a temperatura, anota no caderninho, assim, gente. Então a gente tentou todos. e não rolava, né? O médico foi ótimo. Ele falou, olha, a sua endometriose é muito forte. Eu acho que a gente tem que partir pra fertilização in vitro. Não inseminação, não nada. A gente já parte para fertilização in vitro logo, pela sua idade e pelo teu histórico. Fizemos lá a fertilização direitinho. E deu certo na primeira vez, que é muito raro. Uma notícia inesquecível. Dona Maria Beatriz, eu tô com o seu resultado do teste de gravidez, eu tava morrendo de medo de dar negativo. A senhora quer saber agora? Aí eu falei pra ela, não, eu tô no meio da rua, eu tô indo almoçar, eu já te ligo. Ela, não, mas deu positivo. Quando ela falou, eu lembro que eu caí sentada aonde eu tava. Juntou um monte de gente em volta, eu chorava, desesperada, eu falava assim, meu Deus do céu. E as pessoas que estavam passando na rua juntavam. Veio o moço da brigada de incêndio do prédio perguntar se eu tava passando bem, o que tava acontecendo. Aí falando assim, não, ela só tá grávida. Eu não acreditei que eu tava grávida até o dia que eu senti a Luísa mexendo dentro de mim. Dois abortos consecutivos e a volta da endometriose também não tiraram a esperança de Amanda. Logo em seguida, ele já pediu para que eu fizesse uma outra ressonância. Quando eu fiz, até a especialista que estava fazendo a ressonância, ela falou, olha, não parece a mesma pessoa, porque
olhando o exame anterior e o agora, seu útero está perfeito, está limpo, está super cicatrizando muito bem, você está muito bem. E aí me indicaram um especialista em medicina fetal, foi o médico que eu confiei. Ela havia perdido bebês. Então, isso não é comum na mulher que tem endometriose, muito frequentemente. Que ela tem dificuldade para engravidar. Ela não, engravidava e perdia. Eu queria buscar a felicidade de ser mãe, assim, era algo que eu tinha no meu coração e eu ia buscar isso. Mesmo depois de 2 abortos espontâneos e 2 cirurgias para eliminar os danos causados pela endometriose, Amanda e Amaury nunca desistiram. Eu queria buscar a felicidade de ser mãe, assim, era algo que eu tinha no meu coração e eu ia buscar isso. A boa notícia veio, mas foi recebida com cautela. Porque como a gente já tinha passado outras 2 vezes e de certa forma tinha se frustrado, foi só aquele sentimento de alívio. Ah, obrigado, Senhor. Agora vai dar certo. Aí a menininha, quando descobriu que era a Juliana. Aí eu olhei, tentei localizar, falei, aonde? Aqui, ó. Aí ele fez aquele desenho. Nossa, demorou tanto, foi tanta luta, assim, eu falava assim, gente do céu. Nossa, eu nem acreditava, eu não acreditei. Quer ver? Daí, ó. Só o rostinho dela. Olha. Mas eu falava assim, ai... Nossa, foi lindo, foi demais. Eu toda amarrada, né? Porque eles amarram nossos braços, tudo, a gente fica... Queria ver a carinha dela, tudo. Nossa, olha, inacreditável. Sabe quando você não acredita que é sua, assim? Você não acredita. Eu vi ela chorando assim, meu Deus, minha filha, gente. Amor? Você bagunçou de novo. Não. Você precisa decidir qual é o que você quer, né? Esperar a Juliana é o maior presente que eu podia esperar. Assim, é o maior presente que Deus me mandou, é acreditar o tempo inteiro, é agradecer muito ao meu marido, à minha família. Eu vejo, mesmo o Dr. Guilherme, eu vejo assim, todos estão grávidos comigo. Eu consegui buscar, não digo cura, porque os médicos dizem que não tem cura em endometriose, mas eu acredito que eu não vou ter mais essa doença. Sem causa definida e sem cura, a arma mais eficiente para evitar consequências drásticas é o diagnóstico precoce. Existem números que mostram que 40% a 50% das adolescentes com cólicas menstruais incapacitantes, que fazem com que elas parem as atividades, elas podem ter endometriose. Então, a endometriose é um diagnóstico que a gente precisa pensar nele. E as pessoas precisam estar informadas de que não é normal ir parar no pronto-socorro porque está com cólica. Não é normal ter que tomar injeção na veia por causa de cólica. Então, será que não é endometriose? Uma das coisas mais importantes quando se trata de endometriose é a gente entender que tratar de doenças como endometriose é tratar da pessoa e não do órgão. Tinha horas que eu falava, não, gente, não vai dar mais, é complicado, mas eu acho que tem que acreditar, porque assim como eu, conheço outras pessoas também que estavam até piores do que eu, que acabaram conseguindo ter um filho de um jeito ou de outro. Que meu filho, ó, que lindo. Eu aprendi a tirar a palavra medo da minha vida. Vou colocar aqui. Tô muito mais forte para superar qualquer dificuldade.
uma história de superação mesmo. Depois, quando ela nasce, você vê aquela carinha, toda a dor, toda a angústia, todo, né? Tudo fica pra trás. Fica mesmo, assim. Você esquece. Ai, minha fofa. A Juliana, pra mim, é um sinal de vitória, de realização. Eu falo pra Mori que a hora que eu receber a Juliana nos braços, acho que eu não vou aguentar. Se até ele brinca, ele fala assim, acho que a gente vai ter tanto amor pra ela que logo a gente vai ter que tentar ter outro. Porque é uma conquista muito grande.